Um evento surpreendente ocorreu em Jerusalém que deixou todos espantados. Dizem que Jesus e um anjo foram vistos andando pelas ruas da cidade, um acontecimento que não se via há mais de 2000 anos, desde a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Os moradores de Jerusalém ficaram chocados com a notícia, questionando se aquilo era apenas um efeito de luz ou algo mais. Uma bela cruz iluminada emergiu, e uma multidão se juntou ao redor dessa aparição luminosa. Além disso, a figura dos anjos também surgiu, criando uma cena jamais vista no mundo moderno. Qual seria a mensagem que esses anjos queriam transmitir? Será que isso poderia indicar o início da segunda vinda de Jesus? Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sino de notificações para mais conteúdos. Muitos começaram a comparar essa visão com as descrições bíblicas da segunda vinda de Jesus, questionando se a figura poderia ser o anticristo ou apenas mais um dos muitos falsos profetas que se dizem Jesus Cristo. Em um dia ensolarado no Monte das Oliveiras, um evento inusitado capturou a atenção de todos, uma lembrança que ficará marcada para sempre na memória de quem estava lá. As pessoas mal podiam acreditar no que viam ao testemunhar uma figura brilhante descendo do céu. A figura que apareceu estava vestida com uma túnica branca resplandecente e cercada por outros seres luminosos que pareciam anjos. Os primeiros a testemunhar essa cena incrível foram um grupo de peregrinos que, ao avistarem a figura, pensaram imediatamente em Jesus, pois ela correspondia às imagens e histórias que ouviram sobre ele. A figura tinha cabelos longos, uma barba cheia e olhos intensos. Toda a cena parecia mágica, com a figura irradiando luz de dentro para fora. Para quem estava presente, aquilo foi um momento extraordinário, especialmente por acontecer em Jerusalém, um lugar com tanta história bíblica, o que tornava tudo ainda mais convincente. Além disso, anjos brilhantes irradiavam luz pura. Suas asas refletiam o sol, tornando-os ainda mais mágicos. As pessoas ficaram tomadas por felicidade e espanto ao verem essa visão deslumbrante. Alguns choravam de alegria, enquanto outros oravam em silêncio, gratos por testemunhar tal milagre. A notícia desse evento extraordinário se espalhou como fogo, e todos correram para o Monte das Oliveiras para ver por si mesmos. Nas redes sociais, as pessoas compartilhavam histórias e fotos do que testemunharam. Enquanto algumas imagens estavam borradas, outras mostravam com clareza os detalhes das figuras e os anjos. No meio de todas as gravações, um detalhe se destacou. Uma pomba branca desceu sobre a figura central, simbolizando para muitos o Espírito Santo, uma presença espiritual poderosa. À medida que mais pessoas se reuniam, um silêncio tomou conta da multidão, que esperava ouvir o próximo passo. De repente, a figura serena e poderosa falou. A mensagem que compartilhou era simples, mas profunda. Amar uns aos outros e entender que o perdão é a chave para o reino dos céus. Ele também exortou a todos a se unirem com compaixão e construírem um mundo onde a harmonia reine. Os líderes religiosos e comunidades ao redor do mundo não ficaram calados sobre o que aconteceu no Monte das Oliveiras. Alguns eram firmes crentes no milagre, enquanto outros queriam mais provas antes de tomarem qualquer decisão. Enquanto isso, autoridades e cientistas tentavam descobrir o que realmente havia acontecido, analisando e debatendo o evento para entender sua natureza e significado. As reações ao que aconteceu no Monte das Oliveiras variam bastante. Algumas pessoas aceitaram o evento sem questionar, enquanto outras pedem mais provas antes de acreditar. Alguns ainda estão debatendo as implicações teológicas, tentando entender o significado e as consequências desse evento milagroso. Segundo a Bíblia, Jesus prometeu que um dia voltaria à Terra, e as pessoas aguardam esse momento há muito tempo.
acreditando que será um tempo de grande alegria e celebração. Muitos crentes ao redor do mundo estudam e analisam as profecias bíblicas, tentando descobrir quando e como exatamente Jesus retornará. A ideia da segunda vinda de Cristo é central na teologia cristã e tem sido uma fonte de esperança e inspiração para milhões ao longo da história. Interpretações do livro do Apocalipse e de outros textos bíblicos geraram várias teorias sobre os eventos que cercarão o retorno de Jesus. Alguns acreditam numa interpretação literal, esperando que Jesus desça fisicamente do céu numa gloriosa demonstração de poder e majestade. Outros veem a segunda vinda como algo mais simbólico, representando um despertar espiritual ou uma transformação para a humanidade. Independentemente dos detalhes, o retorno de Jesus é frequentemente associado ao conceito do dia do julgamento, no qual os justos serão recompensados e os ímpios enfrentarão punições. Essa crença motiva muitos cristãos a viverem de forma ética e moral, antecipando o julgamento final. A expectativa do retorno de Jesus também deu origem a diversos movimentos e seitas dentro do cristianismo, cada um interpretando a profecia à sua maneira. Alguns grupos chegaram a marcar datas específicas para a segunda vinda, mas ficaram desapontados quando essas datas passaram sem incidentes. Apesar das incertezas e debates em torno da natureza exata do retorno de Jesus, a esperança continua viva. Independentemente da interpretação, a crença na segunda vinda de Jesus influencia profundamente as crenças e práticas de muitos cristãos ao redor do mundo. O conceito do retorno de Jesus está firmemente enraizado na escatologia, o ramo da teologia que estuda os eventos finais na história humana, o destino da humanidade e o fim do mundo. Muitos cristãos veem a segunda vinda como um momento crucial no plano de Deus para a salvação e redenção. Ela está frequentemente associada ao julgamento, à ressurreição dos mortos e ao estabelecimento de um novo reino onde justiça e paz reinarão supremas. O Novo Testamento da Bíblia está repleto de referências à segunda vinda de Jesus, descrevendo os possíveis desdobramentos desse evento. No livro do Apocalipse, por exemplo, há representações vívidas de Jesus retornando montado num cavalo branco, acompanhado por hostes celestiais e anjos. Muitas dessas imagens são simbólicas e metafóricas, ilustrando o significado cósmico desse evento escatológico. Para muitos cristãos, a crença no retorno de Jesus é uma fonte de esperança e inspiração em tempos de dificuldades e incertezas, oferecendo a garantia de que, no final, a justiça prevalecerá e tudo será corrigido. Essa esperança motiva os fiéis a viverem conforme os ensinamentos de Jesus, preparando-se para o vindouro reino de Deus. No Apocalipse, há descrições vívidas do retorno de Jesus, retratando-o como um rei conquistador que derrotará o mal e estabelecerá seu reinado sobre a terra. Em Apocalipse 1:7 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Isso sugere que o retorno de Jesus será universalmente reconhecido, com profundo impacto sobre toda a humanidade. Nos Evangelhos, Jesus também fala sobre a natureza dramática de sua segunda vinda. Em Mateus 24:30, ele diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Essa passagem reforça a crença de que o retorno de Jesus será um evento marcante e inspirador, com sinais inconfundíveis. A ideia de Jesus retornando em poder e glória, cercado por anjos, inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo da história.
Artistas retrataram a cena do retorno de várias formas, frequentemente destacando a majestade e o esplendor de sua chegada. Compositores criaram grandes obras musicais para capturar a admiração e reverência desse evento sagrado. E escritores compuseram narrativas emocionantes que exploram o significado da segunda vinda de Jesus para os crentes. A promessa de seu retorno é uma fonte de esperança e conforto num mundo repleto de incertezas e sofrimentos. A crença de que Jesus voltará para estabelecer seu reino de justiça e paz oferece a certeza de que a justiça e a redenção definitiva prevalecerão. Isso serve como um lembrete de que, apesar das provações desta era, há um futuro de realização e restauração divina para aqueles que depositam sua confiança no Rei que está por vir. Quando Jesus retornar, ele fará algumas coisas. Primeiro, reunirá todos os seus seguidores, tanto os vivos quanto os que já morreram, para ficarem com ele para sempre. Então, ele julgará todos os que foram deixados para trás. Alguns acreditam que, após o retorno de Jesus, haverá um novo céu e uma nova terra, onde tudo será perfeito e não haverá dor ou sofrimento. No entanto, há divergências sobre como e quando Jesus retornará, com diferentes interpretações sobre o que acontecerá. A única fonte que temos para comparar o recente avistamento com a segunda vinda de Jesus é a Bíblia. Ela fornece descrições que têm semelhanças e diferenças em relação ao que foi visto, levantando a questão de se as notícias recentes correspondem à segunda vinda de Jesus, conforme descrito na Bíblia. Na Bíblia, a segunda vinda de Jesus é representada como ele descendo do céu, cercado por uma multidão de anjos, de forma gloriosa e inspiradora. O evento, predito no Novo Testamento, é descrito como Jesus voltando à terra para julgar os vivos e os mortos. Essa poderosa e simbólica imagem tem grande significado na teologia cristã, simbolizando o culminar da história e o triunfo final do bem sobre o mal. A segunda vinda de Jesus está associada ao fim dos tempos, ao dia do julgamento e ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Na escatologia cristã, a segunda vinda é vista como um grande evento que trará a redenção final e a restauração da criação. O conceito de Jesus descendo do céu com anjos reflete essa crença central na teologia cristã, sinalizando o momento da justiça divina e do triunfo do bem. Na França, Henri continuou sua missão de difundir a mensagem de paz e amor a todos que estivessem dispostos a ouvir. Seus ensinamentos atraíram um pequeno, mas dedicado grupo de seguidores, rapidamente tornando-o conhecido como um líder carismático e inspirador. Apesar de enfrentar constantes críticas de céticos e autoridades religiosas, Henri manteve-se firme em suas crenças, pregando compaixão e perdão. À medida que a palavra sobre os ensinamentos de Henri se espalhou, ele começou a atrair seguidores de todas as origens. Alguns o consideravam um profeta, enquanto outros o viam como uma figura revolucionária, desafiando o status quo. Sua mensagem ressoava com muitos que se sentiam desiludidos pela corrupção e ganância na sociedade, e sua base de seguidores crescia a cada dia. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com a crescente influência de Henri. Líderes religiosos e autoridades governamentais o viam como uma ameaça ao seu poder e lançaram uma campanha para desacreditar e minar sua mensagem, tentando silenciá-lo por meio de intimidação e violência. Apesar dos desafios, Henri manteve seu compromisso com a causa, pregando a paz e a harmonia, incentivando seus seguidores a resistir à violência e ao ódio de todas as formas. As palavras de Henri inspiraram muitos a buscarem um mundo melhor, livre das injustiças e desigualdades que assolavam a sociedade. Com o tempo, sua influência cresceu,
ultrapassando as fronteiras da França e atingindo pessoas em todos os cantos do mundo, provocando uma onda de mudanças. A imagem de Jesus descendo do céu com anjos tem sido um tema recorrente na literatura e arte cristãs. Teólogos e artistas, ao longo da história, buscaram capturar a magia e majestade desse evento, retratando Jesus como uma figura divina cercada por uma hoste celestial. A representação dos anjos ao lado de Jesus reforça o caráter sagrado e transcendental de seu retorno. A crença em Jesus descendo do céu com anjos não se limita ao cristianismo. No Islã, Jesus, conhecido como Isa em árabe, também deve retornar no futuro como um líder justo e poderoso. Os muçulmanos chamam esse evento de Segunda Vinda de Isa, quando ele estabelecerá justiça e paz na terra. Os paralelos entre as crenças cristãs e islâmicas sobre o retorno de Jesus destacam a reverência compartilhada por essa importante figura religiosa. Em geral, o conceito de Jesus descendo do céu com anjos é um tema central na teologia cristã e na escatologia. Ele simboliza a esperança e expectativa dos crentes quanto ao cumprimento do plano de Deus para o mundo, sendo uma imagem profundamente simbólica que continua a inspirar e cativar fiéis de diferentes tradições religiosas. No recente avistamento de uma figura radiante descendo do céu, acompanhada por anjos brilhantes, vemos outra semelhança: a mensagem transmitida durante esses eventos. Na Bíblia, Jesus entrega uma mensagem de paz, amor e unidade, exortando a humanidade a se unir sob a bandeira do amor e do perdão. De forma semelhante, nas notícias recentes, a figura transmite uma mensagem de paz e unidade que toca a alma de todos os presentes. Os ensinamentos de Jesus, presentes na Bíblia, tiveram um impacto profundo em milhões de pessoas ao redor do mundo, guiando-as a uma vida de compaixão, compreensão e perdão. Sua mensagem de paz e amor continua a ressoar além das fronteiras culturais e religiosas, transcendendo-as. Hoje, num mundo onde conflitos e divisões parecem prevalecer, a mensagem de paz e unidade que Jesus pregou é mais importante do que nunca. Pessoas de diferentes contextos buscam maneiras de preencher as lacunas e promover a compreensão mútua, seguindo os princípios que ele ensinou. Assim como Jesus encorajou durante seu tempo na terra, o chamado à unidade e ao amor ecoa de várias formas, não apenas nos ensinamentos religiosos, mas também em filosofias e movimentos que buscam unir as pessoas por uma causa comum. De programas comunitários a iniciativas de paz internacional, o espírito de unidade e cooperação é visível ao redor do mundo. Quando notícias de uma figura transmitindo uma mensagem de paz e unidade chegam ao público, isso serve como um lembrete da relevância duradoura desses valores na sociedade moderna. As pessoas se sentem inspiradas a pôr de lado suas diferenças e trabalhar em direção a um objetivo comum de harmonia e cooperação, conforme Jesus imaginou para a humanidade. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a mensagem atemporal de paz, amor e unidade compartilhada por Jesus serve como um farol de esperança para aqueles que desejam um futuro melhor. Unindo-se sob a bandeira do amor e do perdão, podemos criar um mundo mais compassivo e harmonioso para todos. No entanto, apesar das semelhanças entre os eventos recentes e a visão bíblica, há diferenças importantes. Enquanto os avistamentos recentes mostraram uma figura radiante e anjos descendo do céu, a segunda vinda de Jesus, conforme descrita na Bíblia, é esperada como um evento dramático e inconfundível. De acordo com as crenças cristãs, Jesus retornará em glória, acompanhado por anjos, e todos os olhos o verão.
Além disso, os eventos recentes parecem transmitir uma mensagem de paz e unidade, enquanto a segunda vinda de Jesus é frequentemente associada ao julgamento e ao estabelecimento do reino de Deus na terra, como descrito na Bíblia. Jesus é retratado como um juiz divino, destinado a separar os justos dos ímpios. Enquanto o recente evento atraiu ampla atenção e debate entre líderes religiosos, cientistas e o público, a segunda vinda de Jesus é vista pelos cristãos como um evento futuro que acontecerá no tempo determinado, conhecido apenas por Deus. O evento recente não cumpriu todas as profecias e sinais bíblicos associados à segunda vinda, como a proclamação mundial do Evangelho, a ascensão de falsos profetas e sinais nos céus e na terra. Voltando ao suposto Jesus e ao anjo vistos no Monte das Oliveiras, onde eles estão agora? Essa é uma pergunta difícil de responder. Alguns acreditam que ambos retornaram ao céu após a aparição, enquanto outros pensam que ainda podem estar por perto, observando de cima. É um mistério aberto a diferentes interpretações. Para aqueles que seguem a fé cristã, Jesus ascendeu ao céu após a ressurreição e, portanto, muitos acreditam que ele retornou para lá após a aparição no Monte das Oliveiras. Quanto aos anjos, frequentemente vistos como mensageiros de Deus, algumas pessoas creem que eles estão sempre por perto, cumprindo seus deveres divinos onde quer que sejam necessários. Os seres celestiais, como os anjos, são frequentemente vistos como intermediários entre o reino divino e a humanidade. Eles entregam mensagens importantes, oferecendo orientação e proteção aos necessitados. Em várias religiões e tradições espirituais, os anjos são descritos como seres de luz e pureza, com poderes sobrenaturais além da compreensão humana. O conceito de anjos é duradouro e global, presente em textos religiosos, mitologias e folclore de diferentes culturas. No cristianismo, os anjos são vistos como servos fiéis de Deus, ajudando os crentes em momentos de dificuldade. Arcanjos como Miguel, Gabriel e Rafael têm papéis significativos na hierarquia angelical, cada um com responsabilidades e atributos específicos. No Islã, os anjos são mensageiros obedientes de Alá, protegendo os crentes do mal e cumprindo seus comandos. O anjo Gabriel, Jibril ou Jibrail, é reverenciado como o portador das revelações aos profetas, incluindo a transmissão do Alcorão ao profeta Maomé. Acredita-se que os anjos registram os atos humanos e servem como testemunhas no dia do julgamento, defendendo ou acusando indivíduos com base em suas ações. No judaísmo, os anjos são seres celestiais criados por Deus para tarefas específicas. Eles servem como mensageiros, guias e defensores, desempenhando papéis importantes em muitas narrativas bíblicas e ensinando sobre a interação entre os domínios espiritual e humano. Na tradição judaica, o caráter dos anjos varia. Existem anjos guerreiros e curadores, como Rafael, que orienta e entrega mensagens divinas, cumprindo o plano de Deus. Além das religiões abraâmicas, anjos e seres semelhantes são importantes em outras tradições. No hinduísmo, por exemplo, os devas servem como guardiões, protetores e agentes da ordem cósmica. No budismo, os devas residem nos reinos superiores, incorporando virtudes e auxiliando seres em seus caminhos espirituais. A crença nos anjos ainda ressoa entre muitas pessoas hoje, oferecendo conforto, esperança e segurança em tempos difíceis. Seja como mensageiros benevolentes, guias ou protetores, os anjos ocupam um lugar especial na imaginação e espiritualidade humanas. Eles preenchem a lacuna entre o mundo terreno e os reinos divinos com sua presença celestial. Este fascínio reflete o desejo humano de conexão com o sagrado e a crença em forças invisíveis que nos observam e guiam.
Quanto ao avistamento recente de figuras celestiais, incluindo Jesus e anjos, no Monte das Oliveiras, as reações variam. Alguns acreditam que foi um evento único e passaram a seguir suas vidas, enquanto outros veem como uma farsa ou uma ilusão. Vídeos capturando o evento foram produzidos, mas alguns afirmam que eles podem ter sido editados ou manipulados para aparentar algo sobrenatural. A interpretação depende das crenças individuais. Enquanto alguns buscam conforto na ideia de que essas figuras celestiais ainda estão entre nós, outros veem esses símbolos como expressões de esperança e inspiração que vivem nos corações e mentes das pessoas. Independentemente do que realmente aconteceu, o mistério continua a despertar debate e reflexão sobre a natureza da fé e o que significa testemunhar o sobrenatural. A figura do anticristo, segundo a Bíblia, representa um líder que engana as pessoas com falsos milagres e ensinamentos, sendo tradicionalmente associado ao fim dos tempos. A visão de um personagem carismático que se opõe aos valores de Jesus pode parecer uma ameaça. O anticristo é frequentemente descrito como alguém que confunde muitos com promessas de paz e unidade, usando seu carisma e mensagens atrativas para seduzir os fiéis. No recente evento no Monte das Oliveiras, a figura brilhante acompanhada por anjos e transmitindo mensagens positivas pode parecer reminiscente das representações tradicionais de Jesus. No entanto, as Escrituras alertam sobre falsos milagres e mensagens enganosas que podem ser obra do anticristo, especialmente com sinais que imitam as profecias bíblicas. O conceito de um anticristo não é exclusivo ao cristianismo. Ele aparece em outras tradições, representando figuras de engano que ameaçam valores religiosos fundamentais. Por exemplo, o Islã menciona Al-Masih ad-Dajjal, um falso Messias que virá no fim dos tempos. Independentemente das crenças pessoais, o fenômeno ocorrido no Monte das Oliveiras levanta debates sobre discernimento espiritual. Muitos interpretam como um sinal para permanecer vigilantes contra líderes manipuladores e buscar a verdade nos ensinamentos originais de sua fé. As tradições religiosas ao redor do mundo contêm figuras similares ao anticristo, cada uma representando forças do mal e do engano que ameaçam tanto os indivíduos quanto a sociedade. No cristianismo, ele é o falso Messias que surge nos tempos finais para afastar a humanidade da justiça. Frequentemente associado ao livro do Apocalipse, sua vinda prenuncia a batalha final entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon. Os falsos milagres e as mensagens enganosas atribuídas a essa figura servem como advertência para que os crentes permaneçam firmes na fé. No islamismo, uma figura chamada Al-Masih ad-Dajjal possui características semelhantes ao anticristo cristão. Ele surge no fim dos tempos, espalhando corrupção e caos antes do retorno do verdadeiro Messias, Jesus, Isa. Os muçulmanos são advertidos a não se deixar enganar por falsas promessas e sinais durante esse período de provações espirituais. Na tradição judaica, personagens como Ármilus e Belial ecoam a figura do anticristo, representando as forças do caos e do mal que só serão derrotadas pela intervenção divina. Essas figuras se relacionam com a batalha escatológica entre o bem e o mal, simbolizando a luta cósmica pela redenção final do mundo. Essas narrativas, apesar de diferentes, compartilham um tema comum: a necessidade de discernimento e firmeza diante de enganos, enfatizando o papel crucial de líderes espirituais e dos ensinamentos sagrados para navegar nos desafios dos tempos finais. Além do contexto religioso, o conceito do anticristo também permeia a literatura, o cinema e a cultura popular.
Ele atua como símbolo da luta entre luz e trevas e da eterna fragilidade humana frente à ganância e ao desejo de poder. Seja visto como uma figura literal ou uma metáfora para os aspectos sombrios da natureza humana, o anticristo continua provocando reflexões sobre a natureza do bem e do mal na sociedade. Enquanto enfrentamos as complexidades do mundo moderno, as advertências no conceito do anticristo nos lembram de sermos vigilantes contra manipulações, falsos milagres e promessas vazias. Por meio do discernimento, pensamento crítico e um firme senso moral, as pessoas podem resistir às forças destrutivas, mantendo os valores da verdade, integridade e retidão. As narrativas do anticristo oferecem orientação e sabedoria sobre as complexidades da experiência humana. A mensagem de paz e unidade, apresentada por figuras religiosas e espirituais, é universal, transcendendo crenças e tradições. O desejo por harmonia e cooperação é um ideal humano básico, independente da fé. Portanto, é vital cultivar uma mente aberta e promover um diálogo respeitoso entre perspectivas diferentes. Mesmo que a aparição de anjos e mensagens de paz evoque temas bíblicos, seu significado vai além das estruturas religiosas. A exploração dos temas de unidade, fé e engano pode nos ajudar a compreender melhor as dimensões espirituais e metafísicas do mundo. A autenticidade de eventos miraculosos pode ser questionada, mas também pode inspirar reflexões profundas e até nos orientar sobre o que valorizar em nossa busca por harmonia e compreensão na sociedade. O surgimento de figuras reivindicando divindade ou autoridade espiritual sempre gera suspeitas entre os que conhecem as advertências bíblicas sobre falsos profetas e sinais enganosos. A mensagem de amor, perdão e unidade pode inicialmente parecer inspiradora, mas alguns podem argumentar que esses ensinamentos poderiam ser manipulados para enganar, afastando as pessoas da verdadeira fé e fidelidade a Cristo. Na Bíblia, a segunda vinda de Jesus trará o arrebatamento e o fim do mundo. Como isso não ocorreu, é possível que a figura recente não fosse Jesus. Isso nos leva a pensar sobre quem ou o que a figura realmente é, especialmente considerando os avisos bíblicos sobre o anticristo e suas táticas de engano. Além disso, ao longo da história, muitas pessoas afirmaram ser Jesus Cristo ou anjos sem provas, levando alguns a segui-la cegamente. A ideia de falsos profetas é uma preocupação genuína e temida, pois estes podem enganar muitos, atraindo seguidores que, inadvertidamente, são conduzidos para o sofrimento. Há vários homens ao redor do mundo que afirmam ser Jesus reencarnado e contam com seguidores fiéis. Essas situações ressaltam a importância de discernimento e cautela ao se encontrar figuras ou mensagens que parecem genuínas à primeira vista, mas podem não ser coerentes com os ensinamentos espirituais que representam. As figuras que afirmam ser a reencarnação de Jesus Cristo são diversas e provêm de várias partes do mundo, cada uma com sua história única e seguidores dedicados. Essas personalidades, apesar de suas origens distintas, compartilham a convicção comum de serem o Filho de Deus, uma crença que frequentemente atrai tanto seguidores quanto céticos. Por exemplo, Sergei Anatolievich Torop, conhecido como Vissarion, na Sibéria, é um ex-policial de trânsito que fundou e lidera uma comunidade religiosa com milhares de seguidores. Ele prega uma doutrina que mistura elementos do cristianismo com crenças ambientalistas e apocalípticas. No Brasil, Henri Cristo, cujo nome original é Álvaro Thaís, vive perto da capital e é conhecido por suas vestimentas que imitam as de Jesus, incluindo uma túnica branca e uma coroa de tecido. Ele lidera um pequeno grupo de seguidores devotos que veem nele a encarnação de Jesus Cristo. Outra figura interessante é Mitsuo Matayoshi, do Japão.
conhecido como Jesus Matayoshi. Ele é um ex-político que agora dedica sua vida a pregar o evangelho de maneira única, usando uma minivan como seu púlpito nas ruas movimentadas de Tóquio. Esses personagens e muitos outros foram documentados pelo fotógrafo Jonas Bendixen em seu projeto The Last Testament, que explora a vida desses indivíduos que se autoproclamam Messias. As fotografias de Bendixen capturam a singularidade de cada um desses Jesus e proporcionam um vislumbre fascinante de como a fé e a identidade podem se manifestar de maneiras extremamente pessoais e diversas. Essas histórias sublinham não apenas a complexidade da crença e da identidade religiosa, mas também os profundos efeitos que essas figuras podem ter em suas comunidades e além. Cada uma dessas personalidades, de maneiras muito distintas, desafia as noções convencionais de fé e liderança espiritual. Henri Cristo, uma figura que afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo, vive em um complexo autossustentável próximo a Brasília, a capital do Brasil. Seus seguidores, principalmente mulheres, dedicam suas vidas à sua liderança. Vestidos com túnicas azuis marcadas com as iniciais INRI, derivadas da inscrição na cruz de Jesus, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, significando Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em latim. Seus discípulos o empurram numa plataforma rolante. Henri Cristo proclama ser o Messias e se considera a mesma pessoa que Jesus. Ele e cerca de uma dúzia de seguidores moram juntos no complexo, protegido por cercas elétricas e arame farpado. A comunidade se esforça para ser autossustentável, cultivando alimentos e criando animais para consumo. Seus seguidores acordam ao amanhecer para cuidar das plantações e dos animais, focando em seu objetivo de trazer uma nova era de paz. A rotina disciplinada e a missão coletiva reforçam o compromisso do grupo em apoiar sua visão espiritual e cumprir o que acreditam ser a missão divina de Henri Cristo. O trabalho do fotógrafo Jonas Bendixen, The Last Testament, captura as vidas de pessoas como Henri Cristo e outras figuras que afirmam ser a reencarnação de Jesus Cristo. Sua abordagem documental reúne histórias únicas, oferecendo uma visão das versões alternativas do Evangelho que cada um desses indivíduos apresenta. O livro mostra como cada figura interpreta seu papel messiânico, moldando a fé e a vida de seus seguidores. O fascínio por essas figuras reflete a busca humana por significado e conexão espiritual, uma necessidade que transcende fronteiras culturais e geográficas. Cada um desses líderes construiu uma comunidade de crentes que veem neles não apenas uma liderança espiritual, mas uma manifestação tangível da esperança de um novo tempo. Henri Cristo enfatiza fortemente a autossuficiência e a sustentabilidade, orientando seus seguidores a viver em harmonia com a terra e evitando confortos modernos como eletricidade e tecnologia. Seus discípulos praticam meditação e oração regularmente, buscando iluminação espiritual e orientação de seu líder. Além das atividades religiosas e tarefas diárias, os discípulos também se envolvem em trabalho comunitário e caridade. Eles visitam vilas próximas para fornecer alimentos, roupas e suprimentos médicos aos necessitados. Henri Cristo prega uma mensagem de amor e serviço, incentivando seus seguidores a espalhar bondade e compaixão por onde passarem. Apesar do estilo de vida isolado, os seguidores de Henri Cristo não estão completamente desligados do mundo. Eles ocasionalmente convidam visitantes para retiros espirituais e discussões em seu complexo. Henri Cristo também faz aparições públicas e concede entrevistas para compartilhar seus ensinamentos com um público mais amplo. Ao longo dos anos, ele tem usado a mídia para propagar sua mensagem, tornando sua presença conhecida e atraindo adeptos interessados em seus ideais de serviço
amor e sustentabilidade. Henri Cristo, nascido Álvaro, cresceu em uma família católica de ascendência alemã. Sua educação formal foi limitada devido a um acidente de trabalho sofrido por seu pai, que o levou a deixar os estudos para contribuir com as responsabilidades da família. Apesar das críticas e ceticismo enfrentados por ele e seus seguidores, permanecem firmes em sua missão de espalhar paz e amor. A comunidade continua a crescer, atraindo novos seguidores que se identificam com a mensagem de unidade e iluminação de Henri Cristo. Ao final de cada dia, os discípulos se reúnem para uma refeição comunitária, onde refletem em oração sobre seus esforços e realizações, encontrando consolo e força em sua fé compartilhada. Em meio a um mundo cheio de conflitos e divisões, buscam ser um farol de esperança e unidade, trabalhando incansavelmente para trazer uma nova era de paz à humanidade. Henri Cristo se apresenta como uma figura comprometida com a transformação pessoal e social, com um forte foco na autossuficiência e na vida em comunidade. Henri Cristo teve uma jornada de vida bastante incomum. Ele deixou sua casa jovem para trabalhar em diversos empregos, como entregar mercadorias, vender produtos, servir mesas e cozinhar. Criado como católico, passou por um período de ateísmo até que na década de 1970, algo despertou dentro dele. Segundo suas declarações, uma voz poderosa que ele acreditava ser Deus, falou com ele e desencadeou uma transformação espiritual. Após essa experiência, Henri começou a viajar pela América Latina, dando palestras e fazendo aparições na TV, eventualmente formando uma reputação como guru. Em 1979, ele afirmou que Deus o havia informado que ele era o mesmo Jesus Cristo que foi crucificado 2000 anos antes. Henri então adotou sua identidade atual, vestindo túnica branca e sandálias, conforme as pessoas imaginavam Jesus. Ele partiu em uma missão para espalhar sua mensagem pelo mundo, mas enfrentou dificuldades, sendo expulso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ele encontrou refúgio na França, onde algumas pessoas acreditavam em suas alegações. Em 1982, Henri foi preso no Brasil por blasfêmia e vandalismo, mas mesmo na prisão, continuou espalhando seus ensinamentos. Ele fundou uma ordem mística e, depois de problemas repetidos com a polícia, construiu um complexo murado e defendido, no qual agora vive com seus seguidores. Outro exemplo é Moses Hlongwane, também conhecido como Moses, da África do Sul. Em 2013, Moses reuniu seguidores e se declarou a reencarnação de Jesus Cristo, provocando grande controvérsia na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Sua declaração provocou debates e divisões, mas ele conseguiu reunir adeptos fiéis que acreditavam em sua mensagem e seguiam suas orientações. A alegação de Moses Hlongwane, também conhecido como Moses, de ser a reencarnação de Jesus Cristo, rapidamente transcendeu as fronteiras da África do Sul. Sua declaração gerou debates entre acadêmicos religiosos, teólogos e o público. Para alguns, ele parecia um profeta que pregava uma mensagem de paz e amor, enquanto outros o viam como um líder de culto buscando fama e poder. Os seguidores de Moses, conhecidos como Waiites, eram profundamente dedicados a ele, acreditando firmemente em sua divindade. Eles se reuniam em grande número para ouvir seus ensinamentos e testemunhar os supostos milagres que ele realizava. A personalidade carismática de Moses atraiu pessoas de diversas origens, incluindo as desiludidas e marginalizadas, que encontraram esperança em suas palavras. No entanto, à medida que seu movimento ganhava mais atenção, autoridades começaram a se preocupar com o potencial de histeria em massa e agitação social. Elas passaram a monitorar suas atividades e tentaram limitar sua influência. Apesar disso, os Waiites permaneceram fiéis, vendo Moses como o salvador da humanidade e portador de uma nova era de iluminação espiritual.
Enfrentando ceticismo e oposição, Moses Hlongwane continuou pregando amor e perdão, incentivando seus seguidores a viver em harmonia com os outros e com a natureza. Ele enfatizava a importância da compaixão, incentivando atos de bondade para todos os seres. O movimento liderado por Moses Hlongwane, também conhecido como Moses, evoluiu para uma comunidade religiosa distinta, com seus próprios rituais, cerimônias e práticas. Seus seguidores, chamados de Waiites, estabeleceram escolas, hospitais e organizações de caridade para atender tanto seus membros quanto a comunidade em geral, incorporando os ensinamentos de altruísmo e serviço de seu líder. Embora a reivindicação de Moses de ser a reencarnação de Jesus Cristo seja polêmica, seu legado persiste nos corações e mentes de seus devotos, que continuam a promover seus ensinamentos e a disseminar suas mensagens de amor e unidade. Ele enfrentou críticas de muitos que não acreditavam em suas alegações. Mas Moses estava firmemente convencido de que suas ações eram provas de sua identidade como Jesus Cristo reencarnado. Ele afirmava ter passado anos no deserto, semelhante ao relato bíblico, antes de retornar como o Filho de Deus. Antes de tudo isso, Moses trabalhava como vendedor de joias em Joanesburgo, mas depois passou a se referir a si mesmo como Senhor dos Senhores, ou Rei dos Reis. Suas reivindicações foram acusadas de causar a separação de famílias e desviar as pessoas, levando a divisões. No entanto, Moses manteve sua postura resoluta, acreditando firmemente em seu propósito. Moses Hlongwane, que afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo, sustentava que lutou contra o diabo por 22 anos, alegando ter derrotado Satanás. Ele também afirmou que nunca morreria, porque, segundo ele, Deus lhe deu a ordem para viver eternamente. Muitos de seus seguidores eram pessoas mais velhas, que contribuíram com seus benefícios financeiros, acreditando na divindade de Moses. Além de sua identidade messiânica, Moses fez alegações sobre suas habilidades milagrosas. Ele afirmou que poderia curar doenças ao impor as mãos sobre os aflitos, e seus seguidores frequentemente atestavam esses supostos milagres, fortalecendo sua imagem messiânica entre eles. Apesar das críticas e do ceticismo de autoridades religiosas e do público, ele via a si mesmo como um profeta incompreendido e acreditava que seus detratores careciam de fé. Mesmo com evidências crescentes contra suas reivindicações, Moses permaneceu resoluto e continuou a atrair seguidores com sua personalidade carismática e promessas de salvação. Conforme sua influência crescia, as controvérsias também aumentavam. Críticos acusavam-no de separar famílias e de manipular financeiramente seus seguidores, mas ele se manteve firme em suas convicções. Moses Hlongwane, que afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo, proclamou que o seu casamento com uma seguidora, chamada Angel, marcava o início do fim dos tempos, um evento apocalíptico descrito na Bíblia. Angel passou a ser chamada de Mãe do Mundo pelos seguidores, enquanto Moses tornou-se conhecido como Jesus Zulu, devido ao seu gosto pelo luxo e estilo de vida ostensivo. Embora tenha mantido cerca de 40 seguidores fiéis que acreditavam em suas afirmações, os antecedentes de Moses levantaram muitas questões sobre sua integridade. A mídia investigou suas atividades e descobriu seu envolvimento em atividades criminosas, incluindo fraude e peculato. Apesar dessas descobertas, os seus seguidores permaneceram firmes em seu apoio, rejeitando as acusações como inventadas. Moses afirmava que havia recebido uma revelação divina em um sonho em 1992, que lhe dizia ser o Messias escolhido. Ele mantinha um ar de invencibilidade, proclamando que ninguém poderia prejudicá-lo desde que permanecesse fiel à sua missão.
Sua retórica tornou-se mais inflamada com o tempo, alertando sobre destruição para aqueles que ousassem se opor a ele. As autoridades, preocupadas com a possibilidade de agitação ou violência, monitoraram seus movimentos de perto. A ascensão e a queda de Moses Longwan sublinham a importância do pensamento crítico e do ceticismo na avaliação de reivindicações de autoridade messiânica. Mesmo diante de críticas e evidências contrárias, ele manteve a convicção de que era um profeta incompreendido, deixando um legado de intriga e ceticismo em seu rastro. Vissarion, cujo nome verdadeiro é Sergei Torop, é o líder da Igreja do Último Testamento, um movimento religioso que atraiu cerca de 10.000 seguidores, principalmente na região da Sibéria, onde se estabeleceram em uma comunidade isolada. Torop, agora com 56 anos, afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo e adota uma aparência semelhante à iconografia cristã tradicional, com uma barba longa e vestes claras. Antes de se tornar um líder religioso, Vissarion serviu no Exército Vermelho e trabalhou como policial na Sibéria. Ele ensina seus seguidores sobre temas como reencarnação, vegetarianismo, gentileza com os outros e cuidado com o meio ambiente. Uma das mensagens centrais de seu movimento é a ideia do fim do mundo, incentivando os adeptos a se prepararem espiritualmente para esse evento. Nascido em uma família humilde, numa pequena vila da Sibéria, Vissarion enfrentou dificuldades econômicas e instabilidade política em seus primeiros anos, o que moldou sua visão de mundo e o levou a buscar um propósito maior. Ele fundou a Igreja do Último Testamento em 1990, afirmando que teve uma epifania na qual percebeu ser a segunda vinda de Cristo. Desde então, Vissarion desenvolveu uma comunidade que prega a autossuficiência e uma vida em harmonia com a natureza, atraindo seguidores que acreditam em suas mensagens e buscam orientação espiritual em sua liderança. Vissarion, ainda jovem, optou por ingressar no Exército Vermelho, onde sua passagem o ajudou a aprimorar qualidades como disciplina, resiliência e habilidades de liderança. Durante o serviço militar, destacou-se por seu comprometimento e bravura. Entretanto, as realidades da guerra acabaram impactando seu espírito, levando-o a questionar o propósito de suas ações. Ao sair do exército, Vissarion enfrentou um período de incerteza, sem saber ao certo qual caminho seguir. Nesse momento, encontrou seu próximo objetivo na aplicação da lei, ingressando na força policial na Sibéria. Ele assumiu esse papel com paixão, decidido a defender a justiça e proteger os inocentes. Durante sua carreira policial, Vissarion enfrentou desafios variados, desde combater o crime organizado até lidar com a agitação civil. Ele navegou nesse ambiente complexo com coragem e integridade, ganhando respeito tanto dos colegas quanto da comunidade que servia. Apesar do sucesso e dos elogios que recebeu, sentia um vazio interior, ansiando por algo que preenchesse sua necessidade de espiritualidade e realização. Essa busca o levou a embarcar em uma jornada de autodescoberta, na qual acreditava ser chamado para algo maior. Eventualmente, ele fundou a Igreja do Último Testamento, afirmando ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Foi durante esse período introspectivo que Vissarion encontrou orientação na religião. Abraçando uma fé recém-descoberta, ele se dedicou a espalhar amor e compreensão em um mundo dividido, tornando-se um líder religioso. Fundando a Igreja do Último Testamento, ele encontrou realização ao guiar os outros rumo à paz. Sua trajetória serve como um exemplo transformador de resiliência e autodescoberta. Vissarion passou a adotar práticas como não beber álcool, não fumar, não comer carne e evitar o uso de dinheiro. Ele reuniu seguidores, estabelecendo uma comunidade chamada Tiber, nas profundezas da floresta siberiana.
Vivendo ao lado dele, cerca de 5.000 devotos de todo o mundo se estabeleceram em casas de madeira modestas, formando uma sociedade que se mantém fiel aos ensinamentos do líder. Seus costumes incluem celebrar o Natal no dia 14 de janeiro, que também é o aniversário de Vissarion. Eles realizam cerimônias religiosas e se reúnem em Obitel Hasveta, ou Morada da Madrugada, a aldeia mais sagrada de sua comunidade. Outro caso curioso é David Shayler, ex-agente do MI5, que revelou segredos em 2007, alegando ser o Messias. Ele também adota uma identidade feminina chamada Dolores Kane, afirmando que isso o ajuda a entender melhor as perspectivas das mulheres. Nascido em 24 de dezembro de 1965, ele ganhou notoriedade após revelar que o MI5 vigiava socialistas e que o MI6 tentou assassinar um líder líbio em 1996. Por divulgar segredos sobre um atentado à bomba em 1994, foi acusado de infringir a lei e preso por um curto período. Shayler continua a proclamar sua identidade messiânica e suas visões sobre o papel da espiritualidade. Após se juntar ao movimento Novice Yom Truth, que acredita que os ataques ao World Trade Center foram orquestrados por forças internas, David Shayler assumiu o papel de profeta, afirmando ser o Messias e Filho de Deus. Ele passou a querer eliminar o Império Sionista. Em 2008, apresentou um Sermão da Montanha na Inglaterra, onde declarou ser Jesus Cristo. Agora, ele se comunica apenas com um pequeno grupo de seguidores, ocasionalmente vestindo-se como Dolores Kane em sua antiga casa de fazenda. Shayler rejeita as alegações de sua ex-namorada sobre sofrer de um transtorno mental, acreditando que sempre foi sincero ao proclamar a verdade. Ele busca viver com amor e defende a liberdade individual contra o conformismo. Além disso, ele alega que seu nome está escondido nos textos bíblicos antigos e que sua versão messiânica é um passo necessário para revelar a verdade. Sua visão reflete um desejo de tornar o mundo um lugar melhor e mais harmonioso. Essa aspiração transcende religiões, doutrinas ou filosofias, unindo todos em busca de uma sociedade mais inclusiva. Seja através de atos de bondade, ativismo ou crescimento pessoal, a busca por um mundo mais equitativo é um objetivo universal que ressoa entre pessoas de todos os tipos. A história de Shayler e outros líderes carismáticos sublinha a necessidade de discernimento, pensamento crítico e empatia. Diferentes sistemas de crenças coexistem, e o respeito pela diversidade de ideias e culturas pode promover um ambiente de diálogo construtivo e cooperação para criar um futuro melhor. Na busca para construir um mundo melhor, é crucial confrontar os desafios e injustiças que ameaçam nosso progresso. Problemas como pobreza, discriminação, degradação ambiental e instabilidade política requerem ação coletiva e compromisso inabalável. Ao nos unirmos como uma comunidade global, podemos abordar esses problemas com empatia e compreensão, firmando um compromisso para impulsionar mudanças positivas. Cultivar uma cultura de inclusão e respeito é essencial na criação de uma sociedade pacífica e interconectada. Celebrando a diversidade e reconhecendo as perspectivas únicas que cada pessoa traz, podemos promover uma sociedade que valoriza a colaboração e a compreensão mútua. Este esforço coletivo para a aceitação abre o caminho para um futuro em que as diferenças são celebradas em vez de temidas. As ações de cada indivíduo têm efeitos que se estendem muito além de seu entorno imediato. Ao compreender nossa humanidade compartilhada e a natureza interligada de nossa existência, podemos aproveitar nosso poder coletivo para impactar positivamente em escala global. Cada ato de bondade, cada gesto de solidariedade e cada momento de empatia contribui para esse esforço, tornando o mundo um lugar melhor para todos.
Apesar das crenças ou origens individuais, estamos unidos pelo objetivo comum de criar um mundo mais justo e sustentável para as gerações futuras. Abraçando nossa humanidade compartilhada e colaborando por um futuro mais brilhante, podemos superar os desafios e construir um mundo mais inclusivo e harmonioso para todos. Devemos transformar a visão de Jesus em uma realidade tangível, incorporando princípios de amor, compaixão, perdão e compreensão em nossa vida diária. Essa responsabilidade coletiva requer nosso empenho e ação constante para avançarmos juntos rumo a um mundo onde esses valores são respeitados e praticados. Espalhar bondade e positividade onde quer que estejamos, praticando empatia e altruísmo, nos ajuda a imitar o exemplo de Jesus, inspirando outros a fazerem o mesmo. Num mundo muitas vezes repleto de ódio, divisão e conflito, é crucial vivermos segundo os valores que Jesus pregou. Em vez de sucumbir à raiva ou ressentimento, devemos cultivar paciência, tolerância e aceitação. Por meio de atos de generosidade e caridade, podemos apoiar os necessitados e levar esperança aos desesperados. Defendendo justiça e igualdade, podemos desmantelar sistemas de opressão e criar uma sociedade mais inclusiva para todos. A visão de Jesus, em que cada indivíduo é tratado com dignidade e respeito, transcende fronteiras de fé, nacionalidade e etnia, unindo-nos em nossa humanidade compartilhada. Como guardiões deste planeta, temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e preservar seus recursos para as gerações futuras. Adotando práticas sustentáveis e sendo conscientes da nossa pegada ecológica, podemos honrar o chamado de Jesus para sermos bons administradores da Terra. Na busca pela visão de Jesus, devemos estar abertos a conversas difíceis e enfrentar desafios com coragem. O diálogo aberto e honesto, guiado por empatia e respeito, é essencial para derrubar barreiras e encontrar soluções colaborativas para questões complexas. Ao promover essas práticas em nossa vida diária, podemos continuar a propagar uma mensagem de amor, compreensão e unidade que inspire outros a fazerem o mesmo. Um diálogo honesto e aberto é essencial, mesmo quando pode ser desconfortável ou estranho. São nesses momentos que podemos crescer verdadeiramente e aprender uns com os outros. Ao ouvir diferentes perspectivas e estar abertos ao feedback, podemos entender melhor a nós mesmos e aos outros. Essa disposição de nos engajarmos em conversas desafiadoras é crucial para o crescimento pessoal e espiritual. Ao buscar a visão de Jesus, somos chamados a amar uns aos outros incondicionalmente, sem julgamentos. Isso implica estar disposto a conceder graça e perdão, mesmo nos momentos mais difíceis. Também requer demonstrar empatia e compreensão para com os outros, mesmo quando discordamos. Ao incorporar o amor e a compaixão que Jesus pregou, podemos criar uma comunidade mais inclusiva e receptiva. Como seguidores de seus ensinamentos, também devemos buscar justiça e igualdade para todos. Devemos ser firmes contra injustiças e discriminação, mesmo quando isso é desconfortável ou impopular. Precisamos estar dispostos a lutar contra a opressão e defender os marginalizados e vulneráveis na nossa sociedade. Ao defender os oprimidos e buscar a justiça, podemos promover uma comunidade mais harmoniosa e compassiva, que reflita a visão de unidade, amor e aceitação pregada por Jesus. Este compromisso com a justiça social é central nos ensinamentos de Jesus e vital para viver sua visão nos dias de hoje. Em nossa busca por sua visão, devemos estar dispostos a fazer sacrifícios e assumir riscos por um bem maior, saindo de nossas zonas de conforto e enfrentando desafios que podem ser assustadores. Isso exige confiar no plano de Deus e ter fé de que Ele nos guiará. A busca pela visão de Jesus requer coragem, compaixão,
e compromisso profundo com o amor e a justiça. Seguindo seu exemplo e permanecendo fiéis às nossas crenças, podemos criar um mundo mais justo e compassivo. O diálogo aberto pode eliminar divisões e promover o entendimento entre pessoas de diferentes origens. Ao ouvir com atenção e falar com o coração, podemos construir pontes de comunicação e criar conexões que superem barreiras de idioma e cultura. Nesta jornada para tornar a visão de Jesus uma realidade, a mudança começa conosco. Cada pequeno ato de bondade, gesto de compaixão e momento de graça nos aproxima desse mundo imaginado. Vamos juntos trabalhar para criar uma sociedade mais pacífica, harmoniosa e justa para todos, sendo a mudança que desejamos ver no mundo e nos esforçando para tornar a visão de Jesus uma realidade. Em nossa jornada pela vida, a fé e a determinação são fundamentais para seguirmos em frente. Precisamos confiar em nós mesmos e uns nos outros, mantendo a convicção de que podemos transformar o mundo em um lugar melhor. Com esperança e coragem, é possível superar qualquer obstáculo que se apresente, trabalhando em direção a um futuro mais inclusivo e próspero. Para alcançar isso, devemos cultivar um espírito de confiança, não apenas em nossas próprias habilidades, mas também no poder da unidade coletiva. A dedicação inabalável a nossos objetivos e a concentração nas tarefas à frente nos permitirão progredir na criação de um mundo mais justo. Nos momentos de desafio e incerteza, o otimismo e a resiliência nos manterão firmes, focados na missão de promover mudanças positivas. Quando trabalhamos juntos em prol de objetivos comuns, apoiando uns aos outros, criamos um ambiente de esperança e confiança mútua. Através de nossas ações coletivas e visão compartilhada, podemos realmente fazer a diferença e deixar um impacto duradouro no mundo. À medida que avançamos com esperança e determinação, é fundamental abraçar o poder que reside em cada um de nós para moldar um futuro melhor. Nossas forças individuais, quando combinadas, têm o potencial de provocar mudanças transformadoras em escala global. Vamos aproveitar esse poder e canalizá-lo para construir um mundo fundamentado em princípios de igualdade, justiça e compaixão. Juntos, podemos criar um futuro caracterizado por harmonia e unidade, onde cada indivíduo é valorizado e respeitado. Avancemos com fé inabalável em nossas capacidades e uma profunda convicção de que juntos podemos fazer a diferença. Mantenhamos a crença de que um amanhã melhor está ao nosso alcance e que, trabalhando juntos, podemos criar um mundo mais justo, equitativo e sustentável para as gerações futuras. Com otimismo como nossa luz guia e determinação como nossa força motriz, podemos pavimentar o caminho para um futuro mais brilhante e promissor para todos. Obrigado por dedicar seu tempo para refletir sobre essas ideias. Se você se sentiu inspirado, não hesite em compartilhar essa mensagem com seus amigos e comunidade. Sua participação e apoio são cruciais para disseminar a visão de um mundo melhor. Juntos, cada pequeno passo e cada ação positiva contribuem para grandes mudanças. Tenha um ótimo dia e até breve em nossas próximas discussões e reflexões.